nós desenvolvemos durante o período eleitoral posteriormente, ok? E aí, é, quem tiver, quem ainda pode, pelo menos, é, a gente não mantém mais os grupos de WhatsApp, mas quem quiser conversar com a gente aqui no privado, pode conversar, não tem problema nenhum, não. A gente tira todas as dúvidas necessárias. Por mais que nós não esteja fazendo campanha, se o pessoal quiser tirar dúvidas sobre as nossas propostas, pode tirar, ok? É, então, eu gostaria de repassar algumas coisas aí que a gente foi alinhando durante o período pré-eleitoral e que conforme a gente foi soltando, né, com o pessoal, é claro que a gente acabou recebendo algumas críticas de não ter exposto todas as propostas logo de cara, né, mas nós tínhamos essa intenção mesmo de ir soltando aos poucos porque queríamos fazer, obviamente, uma validação conjunta com a nossa base de apoio. Nós temos colegas mesmos aí que estão sempre atuando em outras áreas e podem nos aconselhar conforme as, conforme as pessoas, podemos dizer, conforme a gente vai tendo ideias, porque às vezes a gente tem muito boas ideias, mas a aplicação delas depende de todo um caráter técnico, né? Ok? A gente, obviamente, fez aqui, tá? Eu vou começar por mim, ok? Uma coisa que eu deixei bem claro para todo mundo desde que quando começou a questão da ideia da chapa Novas Raízes, ok? A minha primeira proposta era assumir este papel que eu já entendi que outros líderes de gestões bienais já tinham feito, que era levar o nome da Mensa para as áreas de atuação correlatas à superdotação, né, de maneira direta ou indireta. Então, isso seria ampliado. Secretarias de Educação, comissões federais e estaduais de educação, conselhos de medicina e psicologia, universidades, empresas com investimento em P&D, entra muito na parte lá do nosso colega Luciano, que a gente vai falar mais tarde, agências de mídia, entre outros. O segundo é a questão da implantação de um modelo de gestão de marca, ok? Em conjunto com a Mensa Internacional. Por quê? Alguns dos problemas judiciais que a gente teve foi com a questão da marca, mas não é a questão da marca copyright e marketing. É uma questão de gestão de marca enquanto proposta da Mensa como um todo, ok? Que a gente procurou fazer aqui de maneira bem clara foi tentar conciliar as expectativas dos membros mais antigos, que entendiam que a Mensa estaria se desvirtuando do seu papel principal de social club por causa do seu crescimento e por causa de um pouco da transição barra mudança de perfil de associativo, ok? É, essa conciliação entre os membros antigos e os membros novos que estão chegando agora, que são de uma outra geração, principalmente os jovens brilhantes, também os membros adultos aí na parte de geração Z, por exemplo, ok? Então a gente procurou tentar fazer essa conciliação no sentido de, olha, dá para fazer bastante coisa assim, todo mundo tem propostas boas, tá ok? Mas agora a questão é como aplicá-las de maneira segura a não desvirtuar, porque assim, não adianta, uma coisa que eu sempre falei, né? Inclusive saindo um pouco da época de universitário, eu cheguei a ter esse tipo de perfil e depois, obviamente, eu passei a declinar e rejeitá-lo constantemente. Que era o seguinte, não adianta você ter ideias para arrumar o mundo se você não arruma o seu próprio quarto, entendeu? E a mesma coisa aqui, não adianta querer ter ideias para expandir a atuação da Mensa, para fazer um monte de coisa linda, maravilhosa, sendo que não está sendo feita a lição de casa, entendeu? E aí acabam havendo aí as críticas que todo mundo recebe, que acabam foram sendo manifestadas nos chats no fórum, né? É, então a gente pretende isso. A gente sempre pretendeu desde o princípio. Primeiro, arrumar a casa, entendeu? Que é o mais importante. O que eu quero dizer com arrumar a casa? Garantir o caráter, garantir a boa atuação do caráter de social club, ok? É, E isso entra, obviamente, naquele projeto que eu apresentei para o pessoal na sexta-feira, que é o projeto Mensa 360 Graus, de aprimoramento da cultura associativa, principalmente focado na questão da comunicação nos grupos virtuais, ok? Porque são o maior espaço da Mensa hoje em dia. Pelo menos é o espaço mais ativo, ok? E acho que a coisa toda começa ali, ok? Nós estamos somente fazendo alguns membros já vieram reclamar para mim, sempre achei que a Mensa fosse só um compilado de grupos de WhatsApp que eu estou pagando anualmente para participar, ok? Na verdade, tem muito mais benefícios, tem muito mais formas de atuação, de participação. Elas só precisam ser melhor declinadas, divulgadas, transferidas.
E ainda assim, é muito melhor do que você pagar R$ 5.000 por um estrogonofe lá com o Pablo Marçal, tá ligado? Né? Então, assim, a anuidade não é quase nada e ainda você ganha bastante coisa. Então, existem várias respostas para a famosa pergunta para que serve a mensa. Cada hora a gente cria uma. Tem até figurinha no WhatsApp para isso, ok? Então, a gente procura fazer. Eu sempre tive essa ideia de estreitamento com essas relações, com as entidades, para que a gente pudesse dividir um pouco a carga, entendeu? E fazer com que os bênçãos possam atuar em outras associações que não são necessariamente social clubs de superdotação, mas que estejam ligados à área de superdotação, de forma a você ter, inclusive, um grande hub, né, de parceiros da causa. De forma que, por exemplo, quando você chega lá na elaboração de um AG, de um AGzinho, de um encontro como o EITA agora, você tem lá um monte de empresas lá e patrocínios que inclusive mostram, entendeu? Tipo, este evento é suportado por bastante gente, por bastante pessoas, por bastante empresas, tem bastante gente apoiando a nossa causa, entendeu? Não é só um verniz. É uma questão de você ter uma boa organização, uma boa gestão de funções e atribuições, ok? Né? É, eu também deixei muito clara a questão da reativação da revista e, talvez, e da criação obviamente, do aprimoramento do site. No site seria aí incluída a criação uma espécie de portal, uma espécie de Mensa Acontece, onde as principais notícias envolvendo grandes realizações dos Mensas seriam divulgadas aí nesse portal, entendeu? E de forma a mostrar um pouco da nossa relevância, da nossa contribuição para a sociedade e servir de modelo inspirador para outros mensas aí que também querem entrar na associação e falar, tipo, eu faço parte de um hub de um networking legal, entendeu? O Alexei estava falando sobre. O Alexei, que já foi editor da revista Mensa Brasil, estava falando sobre essa diversidade, né, de candidaturas, achou tudo muito legal, muito interessante. E ele era uma das pessoas aí que era voluntário, deixou de ser voluntário, né? E é uma prova de como às vezes é difícil você ser voluntário para uma atividade que você entende como bem colaborativa para a coletividade. E a galera subverte o rolê, fica queimando, metendo pau, etc. Entendeu? Por isso que eu sempre pedi muito respeito em todas as interações que eu tive a todos os voluntários que fazem gestão de grupos virtuais, que fazem gestão de coordenação, tá ok? Que participam de outras atividades voluntárias, certo? É, obviamente também preguei como presidente a auditoria dos dados das decisões das gestões anteriores e com posteriores elaborações de termos de ajuste de conduta com a controladoria eleita, seja qualquer for, e qualquer outros órgãos administrativos, públicos ou privados, nos quais haja qualquer averiguação de não conformidade em andamento. Ok? Isso é o mais importante. Além de arrumar a casa, mostrar que a casa foi arrumada e combinar com todo mundo para manter a casa limpa, é isso que a gente vai passar a fazer. Ok? É, diminuir o prazo de ciclo de revisão estatutária e regimental, isso é muito importante. Eu coloquei lá no site 5 anos, mas hoje talvez eu pense que o melhor seja 6, né? Porque as nossas gestões são bienais, ok? Por quê? Porque a sociedade está evoluindo cada vez mais rápido, ok? Então, se a sociedade está evoluindo cada vez mais rápido, a gente tem que acompanhar isso. E nós somos promotores dessa velocidade, né? Porque nós pensamos rápido, falamos rápido, agimos rápido, também, então a gente não pode vacilar nisso daí, ok? É, Também sempre defendi a questão da agenda unificada de eventos, né? O sistema de assembleias virtuais, a busca de novas tecnologias para a gestão desses ambientes virtuais, ok? O aumento da contratação de base operacional, quando eu falo base operacional, significa as pessoas que efetivamente têm que fazer um trabalho um pouco mais pesado de monitoramento, de coordenação, de gestão de fluxo de caixa, etc., para poder liberar pessoal de diretoria executiva e controladoria para poder ter mais traçar estratégias de forma que eu sempre deixei bem claro, cara, eu gosto muito da Mensa, eu sempre atuei pela Mensa, mas a Mensa não é meu ganha-pão. Quando a tarefa de ser diretor executivo, de estar na diretoria executiva, de ser coordenador, de ser voluntário, começa a tomar muito mais tempo do que aquilo que a gente deveria dedicar para trabalho, família, amigos, etc. Isso já está começando a não ser uma coisa saudável, tá ok? Isso já começa a afetar nossa mente, começa a afetar nosso corpo, a gente começa a repensar, inclusive, a nossa participação na Mensa, a gente começa a repensar a nossa participação na associação como um todo, tá ok? Então, eu sempre procurei deixar bem claro, inclusive quando eu fui expor o Mensa 360 graus, que a ideia é estruturar isso de forma que seja feito de uma maneira que você tenha mitigação de riscos e que tudo seja gerido de uma maneira mais leve. Não significa trabalhar menos, significa poder fazer mais utilizando menos tempo, menos recursos e menos esforço. E tecnologias novas, principalmente uso de inteligência artificial, principalmente uso de promptering, principalmente prospecção de novas tecnologias oferecidas por outras empresas a preços relativamente baixos, entram nessa história, ok?
Principalmente, outro ponto, revisão e melhoria do manual do associado, que eu sempre deixei muito claro que precisa, que é pouco, ok? Inclusive com a colocação de um FAQ, porque a gente sempre fala, né? Tipo, é, tem que ficar respondendo sempre as mesmas coisas, né? Que para todos os membros, clientes, mas às vezes os membros ficam fazendo perguntas como, mas a inteligência emocional, mas e as matérias da mente internacional, mas não sei o que, não sei o que lá. E a gente vai respondendo, e tipo, fica aquela sensação de, pô, todo dia eu tô reinventando a roda. Não, a gente começa a colocar um pouco disso no FAQ de uma maneira um pouco mais leve, faz esse FAQ, coloca lá pro pessoal, entendeu? É, regularizar a questão da Fundação Mensa, como disse, seria mais uma estrutura, um hub parcial, seria mais uma coisa interessante para poder ter essa captação de doações, para poder ter um caráter de atuação de voluntariado social maior, ok? Isso poderia ser até expandido para a questão dos jovens brilhantes, também, sempre defendi isso, ok? Como eu disse, dá para fazer as coisas. Segmenta, estabelece os termos, as divisões, as parcerias e preserva o nome da Mensa, preserva a associação a atuação da Mensa no seu core, ok? É, a questão das melhorias nos programas Jovens Brilhantes, principalmente envolvendo aí mais atividades para os próprios pais, né, indicadas para os próprios pais, além dos JBs, etc. Segmentação adequada etária nos ambientes virtuais, corresponsabilização compartilhada entre JB e representante legal e asseguramento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E também a questão do selo mês, que foi o que o Alex falou naquela última terça raiz, que na verdade já está meio que em piloto, só que a gente estruturaria de uma maneira melhor e inclusive publicizaria, tomando outras escolas como modelo, ok? Então, isso, como presidente, como diretor-presidente, sempre foram as principais coisas que eu procurei trazer como colaboração, ok? É, o Douglas, como vice-presidente, ele sempre deixou bem claro que deveria ter um maior número de auditores e ouvidores, ok? Porque a estrutura atual não dá conta. E eu também disse na sexta-feira, cara, a forma como está sendo estruturada a coordenação, a gestão das coordenações dos ambientes virtuais e das coordenações de atividades não está dando conta, não está sendo viável para o tanto de gente que está tendo, para o tanto de atividade que está tendo, entendeu? Então, é, a gente já prevê esse crescimento, a gente entende que esse é um movimento sem volta, ok? Então, agora que nós começamos, a gente tem que lidar, como eu sempre defendi, crescimento sustentável, ok? É, a gente também já defendeu, o Douglas também já defendeu, e a gente também costuma dizer maneira conjunta, a gente também defende que os próprios cargos de diretoria executiva e de ouvidoria e coordenadoria têm que ser aumentados, ok? Tem que ser mais pessoas também, ok? E também a questão da separação entre auditoria e ouvidoria, eleitas separadas, não em chapa unificada, ok? Por quê? Porque eles também se fiscalizam entre si. Então, se eles se fiscalizam entre si, você tem que diminuir a oportunidade de eventuais conflitos de interesse. E a gente abordou a questão dos conflitos de interesse aí recentemente, embora não esteja legalmente teorizado, embora não esteja documentada no Estatuto do Regimento da Mensa, é uma coisa com a qual a gente precisa passar a se preocupar, ok? E essas eleições, cada componente eleito separadamente, seria uma eleição, acho que é muito similar, por exemplo, à questão de como são feitas, por exemplo, chapas de CIPA, ok? Eu acho que é muito interessante. E eleição em anos alternados com a eleição da DE, ok? Por quê? Porque assim você tem menos desvio de foco e você tem uma transição segura e adequada. Então você sempre tem como você alternar. Seria mais ou menos a mesma coisa da separação entre a eleição entre prefeito e a eleição entre governador, ok? O comitê disciplinar também precisa ser eleito, ok? E, principalmente, melhoria e padronização de processos. É uma coisa que a gente tem muita experiência na elaboração desse tipo de padronização de processos. A gente trabalha muito com BPMN, programação, desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de soluções digitais, questão de aplicar a mesma lógica para os sistemas da mesa como um todo. E foi isso que embasou as nossas propostas, ok? O Alex, como tesoureiro, ele também deixa bem claro da questão de definição de prazos, né, para divulgação de relatórios demonstrativos. Ok? E, como nós dissemos isso, nós também pretendemos deixar isso de maneira transparente na área de gestão documental do site, ok? Do site que a gente pretende reativar, certo? É, então, definir modelos já prontos e adaptáveis conforme a preferência dos membros, certo?
com transparência de dúvidas e participação, você deixar esses espaços abertos. Então, como eu disse, é a mesma lógica dos fóruns, né, das assembleias, dos fóruns criados ad hoc para as assembleias virtuais, ok? É, e nessa questão da elaboração dessa legislação de conduta, né, porque nós temos, assim, assim não há tão bem teorizada a questão, né, da ética e conduta, né, inspirada na nossa legislação brasileira, né? Então, você precisa ter essa questão de uma legislação bem clara e progressiva. O que que a gente quer dizer com progressiva? Que ela vai se atualizando conforme os membros vão surgindo novas situações, os membros vão testando limites, né? Os membros vão testando aí formas de subverter sem subverter, né? Alguns membros fazem isso aí, gostam por prazer, esporte, etc. Diferenciação entre erros não intencionais e condutas inadequadas. E revisões periódicas sempre com base em histórico, não em conflitos imediatos, ok? Na parte de comunicação interna, o Alex Prisioneiro também defende que devemos ter mecanismos mais ágeis para acesso a eventos e informações. Aí entra a questão da agenda, né? A centralização de avisos para evitar a perda de informações e mensagens antigas, né? Então você tem lá esse calendário de avisos para que o pessoal possa resgatar e não ficar jogando pesquisar num grupo de WhatsApp ou no e-mail. Quanto aos processos decisórios, foi como dito anteriormente, a gente tem a questão das assembleias virtuais com fóruns temporários para antes, e inclusive monitoramento, né, monitoramento, rodar um ciclo PDCL, né, em relação às decisões aplicadas em assembleia ou em plebiscitos, tá ok? É, porque a gente também falou que não é só assembleia, você pode ter consultas mais informais, você pode ter pesquisas frequentes, ok? Então, conforme a densidade, a abrangência da proposta a ser debatida, a gente pode escolher se é algo que vai ser tratado em assembleia, se é algo que vai ser tratado em plebiscito, se é algo que vai ser tratado em uma simples pesquisa, só para tomar uma decisão rapidinha aí, ok? Então, a diretoria precisa ser, sobretudo, representante dos membros, e não apenas a tomadora de decisão, né? Isso evita o risco de tomar decisões que podem ser consideradas impopulares, ainda que possa haver uma ou outra decisão que possa não agradar boa parte das pessoas. Mas, assim, é aquela história, é agradar a maioria, tá ok? Democracia é uma representação da maioria, porém, com boa parte, com uma boa estrutura para que alguma minoria, também de boa intenção, também seja ouvida e considerada dentro do processo, ok? É, focar nessa manutenção da reputação da Mensa, a gente falou do selo Mensa, da expansão para as outras instituições, né? E, inclusive, essa questão do selo Mensa pode não ser aplicada somente em escolas, ela pode ser aplicada em produtos e serviços. Principalmente nós somos bons consumidores de board games, né? Então, por exemplo, pode haver um selo Mensa de board gaming, tá ok? Alguns de nós são desenvolvedores de board games. Isso já é feito na Mensa Estados Unidos, isso já é feito na Mensa Inglaterra, pode passar a ser feito na Mensa Brasil também. E mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, é algo que ajuda a termos um pouco mais de verba e arrecadação para podermos fazer coisas melhores para nós, ok? É, então, o Alex, assim como eu, defende sustentabilidade do crescimento, defende sustentabilidade da associação e, nesse caso, a sustentabilidade financeira, através de investimentos seguros para o crescimento e usufruindo de iniciativas como esse selo Mensa, ok? O Lucas Pérez, ele tem essa intenção de, como foi dito anteriormente, a gente ter um cronograma de modernização do regimento interno, ok? Com as seguintes etapas: análise e diagnóstico, ok? Elaboração de nova minuta, obviamente, o fluxo de assembleias, a resolução dos casos omissos, porque tem muito caso que ficou parado, que ficou represado, entendeu? Então, que ninguém acuse que, por exemplo, o caso ficou parado no comitê eleitoral, o caso ficou parado no Comdisc, né? O caso ficou parado lá no Ombudsman, entendeu? Então, a gente podendo fazer dessa forma, a gente entende que você sabe, tipo, pelo menos você tem essa transparência, você tem esse fluxo. Eu acho que não é muito diferente de como eu vou explicar, de um fluxo de atendimento, de um SLA, de uma solução, de um atendimento de uma prestadora de serviço de uma utility geral, como uma prestadora de serviço de água, luz ou dados, etc. Tá ok? Ou de qualquer outra empresa que possua um saque para lidar com reclamações. A gente faz isso nas empresas que trabalhamos, né? Se nós fazemos isso na empresa que trabalhamos, por que não fazemos isso também, sabe? Por que não podemos também ser transparentes, ágeis dessa forma, tá ok? Para ninguém, para não ter nenhuma suspeição
de conflito de interesses ou de algum encaminhamento mais personalista ou nichado, não é verdade? Ok? É, então, aí depois com isso, validação, aprovação e rodagem de ciclo PDCL, tá ok? É, a gente fazendo dessa forma, é, a gente tem sistema de transparência de acesso à informação, como eu disse, dentro do site. Essa área de gestão documental, ela teria inclusive o monitoramento de quando o usuário entrou, do que ele fez, etc. Então, assim, a gente assegura o acesso à informação, ok? A gente só obviamente restringe a questão de vazamentos, downloads, a gente tenta mitigar isso, ok? Esse é o nosso principal objetivo. Mas pelo menos não tem aquela coisa de mandar um e-mail e só receber os dados depois de um mês, entendeu? Então a gente já começa a mudar isso daí, ok? E conciliação de LGPD e LAI, ok? Como eu disse, assim, LGPD protege dados, a LAI dá acesso à informação, que não é coberto pela LGPD, entra na LAI, e aí a gente assegura isso, ok? A Carol Granjon foi a pessoa que nós escolhemos para atuar com os Jovens Brilhantes, e ela, obviamente, tem a questão de ampliar o número de clubes, porque esses clubes, além dos SIGs, eles também são uma boa forma de interação, né? Mas eles geridos aí por alguns mensados adultos, né? Então, por exemplo, esses clubes temáticos, coisas simples como o Clube do Livro, o Clube dos Debates Filosóficos, Clube de Invenções, você já começa a melhorar bastante coisa nessa interação e já começa a dar um foco para ela. Não é simplesmente uma interação aleatória, onde a pessoa apenas chega e começa a falar de tudo, da vida pessoal, da opinião dela, tal, etc. Então, né, já evita um pouco menos de conflitos, já dá um pouco menos de conflitos, né? É, também a questão do aplicativo Mensa Brasil, a gente deixou bem claro aí que também podem ser utilizados sistemas de gamificação para incentivo a determinadas recompensas, inclusive para os JBs, porque eles estão habituados com esse sistema de recompensas nos jogos que eles compram e consomem, né? Coisa que não tinha na época da gente, que só ficava soprando o cartucho lá do Nintendo 8 16 bits e depois só ficava comparando entre si quem conseguia jogar melhor, quem conseguia fazer coisa mais louca aí dentro do jogo. Hoje, o sistema de recompensa de gamificação aplicado em todos os jogos é a gente, e a gamificação é uma ciência que está hoje em pleno domínio, inclusive na área empresarial, então a gente pode aplicar também, ok? É, a gente pode também, a gente pode buscar parcerias com os outros aplicativos já existentes, como EducaCross, Duolingo, Dueduca, a própria Hotmart, a própria Udemy, né? E tudo mais. É, você ter uma sequência de oficinas de bate-papos mensais com convidados externos, sejam eles da Mensa Brasil, sejam eles de fora, que entraria na questão similar à questão das masterclasses, ok? É, e você tem aí algumas coisas de projetos de impacto social real com envolvimento dos JBs, começar a ter algumas atividades voluntárias. A gente pensou, por exemplo, no próximo AGzinho, incluir um dia da carreira, similar ao dia da carreira americano, né? Onde você começa a ter a exposição sobre determinadas profissões que os membros adultos vão exercendo, eles vão falando sobre essas profissões, e aí isso vai servindo de inspiração para os próprios JBs se inspirarem, pensar, eu não sabia muito bem o que fazer, mas agora eu gostei do que esse cara falou, gostei do que esse cara faz, vou me inspirar nele. É similar ao dia da carreira americano, ok? É, então, existe essa questão de, assim, você tem uma maior segmentação entre aquilo que é em- próprio para todos os Mensans e o que é específico para o Mensan adulto, o Mensan JB adolescente e o Mensan JB infantil, né? Então, você tendo essas segmentações corretas, assegurados os direitos dentro do ECA e asseguradas as questões dentro do Código Civil e do Código Penal brasileiro, a gente tem como fazer essa conciliação correta e, obviamente, sempre com a questão da responsabilização legal compartilhada, tanto entre o JB e o responsável legal delegado, ok? É, então, você tem aí essas parcerias a serem feitas, ok? É, o Roberto, como nosso diretor jurídico, ele é o cara que está dando mais suporte para essa questão da conciliação de atuação legal. Então, ele, principalmente em questão de LGPD, em questão de lei de diretrizes e bases, em questão de parâmetros curriculares nacionais da educação, em questão de Código Civil, Código Penal e Direito Constitucional, é o cara que deve ajudar-nos a manter o arcabouço legal da atuação da diretoria Novas Raízes, caso ela seja eleita, ok? E
é o cara que também, obviamente, sempre que possível, a gente vai tentar solicitar um parecer dele e vai falar, olha, você pode analisar do ponto de vista jurídico aqui, não que a gente vai fazer igual, por exemplo, a uma inteligência artificial, mas a gente está contando com a experiência de alguém que atua na área do direito já há muito, muito tempo, ok? É, a Maíra está aqui conosco, mas como diretora de expansão, ela é o tipo de pessoa que, como eu disse, vai dar o principal suporte naquela parte do estreitamento das relações com outros órgãos públicos, para conhecimento de como é a Mensa, mas principalmente para começar a fortalecê-la nos interiores e periferias, ok? De forma a tornar a Mensa mais alinhada à diversidade social brasileira, entendeu? A gente pode simplesmente dar cotas, entendeu? Mas a gente vai ajudar, fazer a Mensa chegar onde existe um pouco mais de diversidade da população brasileira, ok? Porque a população brasileira, ela não é só capital, por mais que a Mensa seja lá 98%, entendeu? É, assim, eu falo que, por exemplo, eu passei a saber de São Paulo depois que eu voltei a, quer dizer, eu falo que passei a saber da Mensa depois que eu voltei a morar em São Paulo, mas até o momento que eu morei em Carapicuíba, Barueri, outros rincões aí, eu não sabia, entendeu? Se eu tivesse sabido antes, se a Mensa tivesse chegado lá, entendeu? Eu teria feito uma enorme diferença para mim, ok? A questão da assessoria de imprensa, ela é compartilhada com o Ted Graça, né, que é o nosso diretor de mídias e eventos, mas é claro que essa assessoria de imprensa, ela continua sendo mantida, entra naquela questão do necessário, né, do funcional, dentro das 4 parâmetros da Chapa Nova Saída, ok? Então, continuar participação de mentions em mídias tradicionais, TV, rádio, podcasts, etc. Às vezes, tanto individualmente como também através da mensa, de chegar e levar o nome da mensa lá formalmente, ok? Principalmente se o adulto, se o tema é superdotação, ou alguma outra coisa que tenha a ver com superdotação em si, ok? É, então, assim, boa parte das coisas que eu havia falado sobre a questão de expansão das propagandas é algo que a Maíra já vai estimular, inclusive com um aprimoramento do material de campanha e um aprimoramento da divulgação desse material de campanha, que não é somente chegar, imprimir lá uma folheto lá e colocar lá no mural lá da universidade, contar com apoios estratégicos dentro das universidades para que eles recebam aí as informações e eles próprios também façam a divulgação lá para nós, ok? E continuar a questão dos eventos regionais, obviamente porque a gente tem intenção de criar superintendências regionais, né, além das coordenações locais e subregionais, para poder segmentar um pouco isso e dar um pouco mais de autonomia, mas também um pouco mais de estrutura para poder dividir um pouco a carga aí do voluntariado para a gestão da associação, ok? E quanto à questão dos jovens brilhantes, meu, é aquela história, se a superdotação de repente pode ser genética, nada impede de chegar e falar com os próprios pô, você não acha que você tem um perfil de superdotação aí? Você não acha interessante entrar para nós aí? Entendeu? Ver a parte que é feito para adulto e não somente porque é feito para JB? Conosco aí, ok? E o incentivo do cafezinho, que é aquela questão de, às vezes, você ter lá uma grana sobrando e falar, mano, tá sem dinheiro aí para participar, cara? Eu deixo a sua paga aqui, entendeu? Sabe? E mais, retomar o contato com outros membros antigos, conforme a gente entende que é uma coisa que a gente já fazia informalmente. Já chegar e falar para os meu, a menção hoje tá legal, cara, volta, dá um, né? Eu sei que você deve ter tido seus problemas de relacionamento anteriores, mas a gente corrigiu muito deles e tal, e continua corrigindo. Cara, qualquer coisa chega, meu, você tá comigo, tá ligado? Meu, eu sempre falo assim para todo mundo, quer voltar, cara, tá comigo, te guio em tudo. Nenhum membro novo, ou antigo ou inativo é meu, assim, amigo best friend forever. Mas no que concerne a questão de vida associativa dentro da associação, pode contar comigo, cara. Pode contar comigo para valer. E eu incentivo todo mundo a fazer isso e a Maíra também incentiva, certo? E a gente vai fazer isso de uma maneira um pouco mais estruturada e menos informal, como é que a gente tem feito só nas conversas de bar por aí, ok? O Luciano Quaresma, né, como nosso diretor de engajamento e acolhimento, é o cara que pretende ampliar essas parcerias, principalmente com empresas e entidades acadêmicas, ok? Então, a gente quer focar principalmente nessas empresas e nessas universidades que têm grandes áreas de P&D, ok? Porque somos nós, super focados, os pesquisadores científicos, né? Que vão lá e sentam a cabeça lá no computador e faz conta até o olho sangrar, mas chega lá no resultado e fala a solução que pode ser aplicada ou a percepção contingencial melhor explicada daquele fenômeno é essa. E vai. E é o que a gente já faz na natureza, entendeu? Então é só estreitar o hub, entendeu? Porque às vezes a pessoa faz isso enquanto está no chuveiro e não pensa onde consegue aplicar. A gente vem, ó.
vamos traçar um caminho aqui. O caminho é esse aqui, beleza? É, então, assim, da mesma forma que você tem grandes benefícios aí para as crianças, a gente vai tentar ampliar esses benefícios para os adultos, entendeu? Principalmente instituições de ensino, academias, planos de saúde, terapia e saúde mental, até turismo, ok? Da mesma forma que empresas têm setores de benefícios dentro da RH, a gente vai buscar ter esse benefício dentro da mesma forma fazer com que essa anuidade retorne, né? Você tenha um alto índice de eficácia de retornabilidade tributária. Por mais que não estejam cobrando impostos, tributos, mas estamos cobrando anuidade. Então, aí começa a ser uma coisa que vai valer a pena você pagar a anuidade, entendeu? É, aumentar, inclusive, o número o sistema de eventos de recepção desses novos membros, além de, como eu disse, a questão da ampliação do manual do associado, certo? Que é muito importante, né? Porque se cada associado vai ter. Às vezes a pessoa já chega meio nervosa, ou ansiosa, ou tensa, desconfiada, já na prova, entendeu? Imagina depois que entra na prova, aí depois entra na comunidade, aí chega na comunidade já tem aquele inferno todo lá de informações, 1.000, 2.000 mensagens por dia lá, né? Aí depois ela também acaba chegando, também entrando no clima lá, 1.000, 2.000 informações por dia. Mas cada pessoa tem um membro. Quer dizer, cada pessoa tem um perfil, né? Então, conforme o perfil da pessoa, você vai fazendo os direcionamentos corretos para as estruturas corretas. Isso só precisa ser melhor documentado e formalizado, de forma que não seja uma coisa que seja considerada segregacionista, preconceituosa ou capacitista, tá ok? É uma questão de feeling, tá ok? De acordo com o perfil e com a forma de viver, a performance vital de cada novo associado, ok? Então a gente precisa fazer isso daí, certo? Esse tipo de engajamento, obviamente, você precisa melhorar, a gente pretende melhorar essa forma, estruturar essa forma de como são feitos os debates, de como são feitos os fóruns, de como são feitas essas comunicações, e como eu havia acertado com o Luciano, que na forma que quando for feita essa estruturação, talvez um eventual reset, não exclusão, mas reset de pactuação de nível de comunicação entre os membros dos diversos grupos, sejam grupos regionais, sejam SIG, sejam grupos por tema, que seja elaborado e que seja bem estruturado o tipo de nível de comunicação pactuado, um índice de nível de comunicação pactuado entre os membros, tá ok? Qual é o limite? Limite da lei. Para isso, a coordenação dos membros vão decidir se é um tipo de comunicação que vai ser mais amistosa, mais leve, um pouco mais restritiva, ou se vai ser uma comunicação que vai ouvir mais temas polêmicos, vai ser liberado falar umas coisas aí que tem um pouco menos de critério, tá ok? Sempre lembrando que é sempre necessário atentar para a questão da intimidade, né? Porque não é porque todo mundo é superdotado que todo mundo pensa igual a você, que você também se vê como superdotado, entendeu? Superdotação é um universo, cada um de nós é um universo. Então, o importante é, o combinado não sai caro para ninguém, seja no ato, seja na cobrança judicial posterior, ok? E, obviamente, a questão de, por exemplo, os perfis da mesa que já existem no TikTok, no YouTube, começar a ter algumas realizações de eventos mais voltados, inclusive, até para fora, porque esses eventos voltados para fora acabam sendo também uma propaganda da Mensa, né? Uma propaganda da Mensa para fora, né? Porque começa a ter um alcance maior, a gente começa a viralizar aí, ok? Hoje em dia, inteligência é diferencial competitivo. E o mundo está cada vez mais competitivo. Então, quanto mais pessoas a gente estiverem interessadas no tópico inteligência e nós, Mensa Brasil, formos tomados como referência, desde que nossas ações também digam o mesmo, né? Mais a gente vai ter atração de novos membros, mais a gente vai ter atração de candidatos, mais a gente vai ter geração de testes, avaliação de laudos, maior arrecadação, maior reversão em ações benéficas para os associados, certo? É isso, ok? O Tá de Graça, que é o cara que cuida das nossas mídias e eventos, ele é o cara que vai tentar buscar também esses patrocinadores juntamente com o Luciano Quaresma,
mas principalmente no intuito da divulgação e fortalecimento dessa marca. Inclusive como propaganda, tá? Ao mesmo tempo que a gente pode arrecadar, né, é, verbas de financiamento dos nossos eventos, a gente também pode eventualmente se envolver em eventos que talvez seja interessante a gente também patrocinar e a gente ter um fortalecimento da marca na divulgação. Por uma questão de negociar corretamente, ok? É, expansão da loja, que tanta coisa que o pessoal fala, eu te compraria uma coisa assim na lojinha da Mensa se tivesse assim. Eu mesmo já dei ideias de produtos, eu ainda tenho outras ideias de produtos. Talvez um dia, se caso não haja eleição, etc., de repente, caso seja eleito e um dia eu sente lá com o TED, eu já sentaria e já falaria um monte de coisa de produto legal que, tipo, a Mensa poderia vender para os seus associados, entendeu? E não somente só uma camiseta, um boné assim, entendeu? Tem muita coisa legal que dá para ser feita. Assim, dá para ser até nesses achadinhos da Shopee aí, que a gente entende, pô, isso é um produto muito Mensa, cara. Vamos comprar isso por atacado, colocar nossa marca lá e revender, entendeu? E ajuda a divulgar lá e mostra assim, tipo, a gente apoia soluções criativas que a gente entende que são, pá, sinônimo de inteligência. Não desenvolvi porque eu não estava focado nisso, mas eu uso, entendeu? É, entra na questão do podcast, como eu disse, podcast a gente começar a falar lá com as pessoas lá de fora, lá, chamar membros da Mensa para serem entrevistados aí para fora, né? Então, alguém da Mensa vem e entrevista um outro membro da Mensa que tem uma realização interessante. Não precisa ser no formato Masterclass. É uma coisa que ajuda a divulgar a Mensa, é uma coisa que ajuda a divulgar o trabalho do Mensa, é uma coisa que ajuda a divulgar todo mundo. Aí depois vira corte, aí o corte replica, viraliza e tal, e a gente está lá na mídia, e tá lá de maneira legal. Viralizar de maneira legal hoje em dia é o desafio, entendeu? E isso exigiria também, exige um estreitamento, inclusive, com agências de marketing digital que são especialistas nisso, ok? Né? E é isso. E, assim, da mesma forma que a gente tem eventos fechados nossos, como o AGESão, entre os Mensas, a gente pode pensar em posteriores eventos abertos, dos quais a Mensa pode participar ou até promover, né? Para que seja levado o nome da marca Mensa para todo o Brasil aí afora, ok? E não somente uma postagem de rodapé num jornal, certo? Então, essa é a importância estratégica da atuação do nosso colega Ted Graça, né? O José Roberto da Graça, ok? O Tupanegreiros, que é o cara que faz aqui as nossas lives, né, que faz aqui a Terça Raiz e depois joga lá no YouTube, ele é o cara que tem uma enorme experiência em desenvolvimento de sistemas. Foi ele que vocês já viram. Colocou lá o site, colocou lá o mapa de calor, já começando a apresentar a primeira solução que a gente já está tendo aqui para mostrar, olha, onde a Mensa está dividida no Brasil. Tá, é aqui, então, onde a gente pode começar a expandir um pouco mais? Onde a gente pode começar a focar um pouco dessa expansão da Mensa, certo? Então, ele é o cara que, assim, ele é um dos exemplos de que a gente não está esperando, não tem esperado muito para aplicar soluções. A gente já chega e já disponibiliza como amostra, ok? E a gente disponibiliza o que a gente entende que é seguro. Porque a gente expôs algumas coisas e o pessoal até copiou. Que bom, copiou. Se copiou porque estava bom, entendeu? Mas a gente entende que a gente que gostaria de aplicar do jeito que a gente entende mais seguro. Se aplicar de outra forma que talvez seja melhor e mais benéfica, não somos contra. Mas as nossas propostas, as nossas da nova série, são essas. E o Tupan tem sido o exemplo master disso, tá ok? Ele é o cara que tem feito essa questão da adaptação que tem feito principalmente essa estruturação dos sistemas de assembleias online, porque são baseados, por exemplo, em sistemas que já são utilizados por exemplo, reuniões de condomínio. E quem mora em apartamento, em prédio, né, sabe como é difícil fazer reunião de condomínio, e essas soluções virtuais ajudaram muito as pessoas, certo? É, o Lab Mensa pode ser uma plataforma que pode ser aprimorada através da consultoria do Tupan, ou pode até ser substituída por uma outra plataforma muito melhor que talvez substitua o Facebook, ok? Porque a grande preocupação que a gente tem aqui, e que vai envolver inclusive os pais de jovens brilhantes, vai envolver nós, mensas em geral, é a questão da segurança de dados, é a questão da segurança da informação, ok? O pessoal estava perguntando uma vez, falando sobre a questão de passar a usar o Discord. O Discord, por enquanto, ainda não é considerado um ambiente seguro para poder fazer um grupo da mesa, principalmente JPs,
né? O que não impede que mensagens possam se organizar autonomamente dentro de um Discord qualquer, entendeu? Mas é um grupo, mas é uma plataforma que ainda não é considerada bem segura para a realização, porque é uma plataforma fácil de você fazer cadastros fantasmas, né? Então você tem uma grande possibilidade aí de golpes virtuais aí, entendeu? E a gente não quer colocar os menos nesses, porque a partir do momento que a gente faz a gestão de um ambiente e ocorre um problema dentro desse ambiente virtual, a Mensa pode ser responsabilizada. Por quê? Porque não fez a gestão adequada do ambiente, não fez a gestão adequada do clima, ok? Agora, ao mesmo tempo, você tem aí essas outras redes tradicionais, como o Facebook e o Instagram, e talvez até o TikTok, porque tem questões aí de segurança de dados, segurança digital, ainda piores, entendeu? Então, quais são os desafios? Às vezes o desafio é você trazer uma plataforma boa, externa, com fácil acesso, mas que seja assegurada aos bênçãos. Por enquanto, a que é ainda mais utilizada pelo pessoal é o WhatsApp. E o WhatsApp, por enquanto, ainda tem algum nível de segurança. Pode ser que um dia isso mude. Quando eu entrei, na época, a principal interação entre os bênçãos era o Facebook. O Facebook agora virou assim uma coisa, vou falar assim, né, de velho, né? Mas, né, assim, conforme o pessoal começar a pensar nessas coisas de, estou me sentindo cada vez mais monitorado pelos dados que eu exponho dentro da rede, etc., as pessoas começaram a abandonar. Isso é a mesma coisa com o TikTok. É aquela velha história, né? Na maior parte das tecnologias que a gente consome, se você consome de graça, é porque você é o produto. Entendeu? E como você tenta aumentar esse poder de barganha? Às vezes tentando utilizar algumas outras tecnologias alternativas. Então, o fato de a gente ter uma plataforma de boa interação entre os mentions que não tenha esse interesse comercial, como foi feita essa tentativa do Lab, é muito interessante. Ela só precisa ser melhor, melhor estruturada, a gente dá melhor com hábitos dos usuários, para que então passe a ser uma coisa exclusiva. Inclusive, o pessoal poder falar: eu não acesso o Facebook, eu não acesso o TikTok, eu não tenho essa necessidade. Eu não preciso entrar no WhatsApp, entendeu? Eu tenho meu lá, uma plataforma lá que é só da minha galera, lá da Mensa, não sei o quê. Isso dá uma extrema confiabilidade e dá extremos benefícios. Isso gera, inclusive, um gatilho de escassez que torna a pessoa, inclusive, valorizada e que os outros vêm e falam, pô, esse negócio da Mensa deve ser da hora, eu quero entrar, entendeu? Né? E também, obviamente, tem a questão da reativação da área de acesso dos usuários, certo? Que são é, que é muito importante, obviamente, como foi dito anteriormente, porque tinha poucos documentos lá, além do que já tem no aplicativo, que obviamente também deve ser aprimorado. E, assim, em conjunto com a atuação do Ombudsman eleito, da Controladoria eleita, da Auditoria eleita, deixar lá um, um espaço aberto para sugestões. Ok? Mas sugestões arroba mensa ou um portal coletivo somente de proposição de sugestões dentro do site, para a gente só focar nisso. É claro que a sugestão não vai ser falada assim, remove o Rogério, por exemplo. Entendeu? Mas a sugestão vai ser trazida lá, olha, eu entendo que essa ideia seria boa, aplicada, porque assim, nós somos 10 concorrendo com outros 20, mas a Mensa é 6.000, e ninguém é dono do mundo, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Sempre pode chegar alguém bem intencionado, com uma ideia boa que a gente vai chegar, vai analisar, opa e tal. E não precisa necessariamente chamar como voluntário. A pessoa só queria dar aquela ideia, só queria dar aquele pitaco. Depois a gente vê, vamos ver viabilidade técnica, vamos ver aplicabilidade, vamos ver nível de esforço, ok? São essas coisas que nós, enquanto membros da mesa e proponentes da Chapa Novas Raízes, pretendemos trazer para vocês. Então, nesse caso, a gente fez um pacto entre as diversas atuações, mas agora eu queria trazer uma última palavra para todo mundo que estiver online e que vai posteriormente assistir a nossa live no YouTube, ok? Qual é, assim, voltando um pouco ao meu papel, mas principalmente ao papel da Chapa Novas Raízes? Qual é o principal papel, qual é a principal proposta que a gente tem e que a gente tem tentado trazer dentro do conjunto de nossas propostas? Assim, primeiro de tudo, elas não estão isoladas, elas estão integradas e elas não são a proposição do impossível, ok? Ou pelo menos a proposição do inviável, ok? A gente viu que outras chapas têm outras grandes propostas, mas é aquela questão.
no clima que tem se aplicado nas eleições atuais, tanto por parte, né, dos membros lá que ficaram lá tumultuando as discussões, né, quanto por parte de eventuais demoras, né, em entregas de informações, porque eu costumo subverter certos ditados populares. O pessoal fala que a justiça tarda, mas não falha. Eu já falo o contrário. Eu falo que a justiça falha quando tarda, entendeu? E entra no tópico gestão da informação. E quando se fala de gestão de informação, fala-se de tempo. Porque o tempo que a pessoa fica sem essa resposta já conta como uma percepção negativa, já conta como percepção de negligência, ok? Então, adianta ficar fazendo um monte de proposta bonita se você não tem essa estruturação do básico funcional dentro ou fora do período eleitoral, dentro da associação, outras pessoas talvez não queiram nem participar de novos processos eleitorais. Outras pessoas talvez não queiram nem votar. A última eleição teve uma adesão de 11%. Foi necessário ficar semeando polêmica para as pessoas terem ciência do quão importante você ter um trabalho considerado burocrático, mas um trabalho estruturante da associação para poder garantir o bom ambiente de interações que nós temos, como tivemos aí, quem me conheceu lá nos AGs da vida, nos happy hours de São Paulo, nos happy hours de outros estados, entendeu? As pessoas não vão querer participar mais. E aí vai parecer aquela. E assim, nós, tá? Novas Raízes, temos a intenção de, dentro das nossas propostas, transparecer o cronograma de aplicação, como um cronograma de obras, para mostrar, inclusive, o que está fazendo evoluir, o que não está fazendo evoluir e deixar isso bem claro para todo mundo. Já que o pessoal tem falado tanto de transparência, até para a pessoa chegar e falar, isso está travando, eu posso ajudar, porque eu tenho esse interesse, porque eu tenho essa vontade. É a minha cota de voluntariado. Agora, ninguém quer se voluntariar para uma causa que entende como perdida, ou junto de um pessoal que não sabe defender essa causa. Então, isso foi o que nós, da Novas Raízes, sempre procuramos pregar. Então, para quem achou ou estava reclamando que a gente não tinha lá tantas propostas tão boas, esse é o recado. Nossa principal proposta está aqui e aqui. E é botar a casa em ordem. E aí, a partir disso, com o que passa a funcionar, com o que é o funcional e necessário, aí a gente vem com a expansão. É aquilo que a gente sempre defendeu como crescimento sustentável. Senão a mesa sucumbe ao seu próprio peso como uma árvore que não aguenta a sua própria copa. Agora sim, acho que eu falei tudo que precisava falar para representar nossos membros, e eu gostaria de dar a palavra aos nossos colegas Douglas e Maíra, que também têm outras colaborações importantes para soltar para nós. Ah, Vou abrir a palavra para a Maíra para começar. uhum. Oi, Maíra. Oi, pessoal, tudo bem? É, então, o Roger já resumiu aqui, né, as atividades aqui da minha área, né, de uma maneira bem bacana. E eu queria, assim, falar um pouco da minha motivação também, por ter escolhido a área de expansão, tá? Eu entrei na Mensa e gostei muito do tipo de ambiente, realmente me encontrei na Mensa, tá? Me sinto à vontade para ser eu mesma. E eu, assim, eu vi que eu tive vontade de retribuir, tá? E qual que é o meu objetivo, né? Eu, sendo uma pessoa já de uma minoria, né? Sou mulher, e eu vejo que na Mensa tem muito poucas mulheres, né? Assim, a taxa de 20 e poucos por cento é absurdamente baixa, né?
mas não são só mulheres, né? Tem muito poucos negros também, né? As pessoas também de renda mais baixa também são muito subrepresentadas, né? E eu tenho, assim, eu fiquei, me atraiu esse propósito, tá? De expandir a Mensa, né? Enfim, para quem realmente está precisando, né? E tentar tornar mais representativa. E eu já tenho uma mentalidade de empreendedora, né? Então eu gosto de experimentar ideias, de fazer testes e ver o que funciona. E então, enfim, e a área de expansão é uma área bem dinâmica, tá? Gosto. Então foi por isso que eu escolhi a área de expansão, né? Então acho que tem muita coisa legal para fazer nessa área também. Quer falar alguma coisa também, Douglas? Quer falar um pouquinho? Muito bem, estamos aqui na reta final, né? Bom, eu acho que tudo que a gente tinha para falar, para mostrar, para demonstrar, a gente colocou nos nossos meios de campanha, né? No nosso site, tudo está lá no nosso site, novasraízes.com, novasraízes.com, não é .br, é só .com. Esse site, segundo a orientação do Comitê Eleitoral, vai ficar aberto durante os próximos 10 dias, então vocês podem continuar entrando lá. A gente não vai postar mais nada, né? A campanha acaba hoje, mas ele está aberto lá. Da mesma forma, o nosso grupo de WhatsApp, que a gente criou, ele vai ficar trancado, né? A partir da meia-noite de hoje. Não vamos postar mais nada, não vamos aceitar nenhum comentário, mas o histórico de mensagens está lá. E os nossos vídeos, né? As nossas lives que nós fizemos, alguns outros vídeos que estão aqui nesse canal do YouTube que vocês. Agora, quem está na live está vendo ao vivo, mas as lives estão todas lá no nosso YouTube. Então, vocês vão poder ver os nossos vídeos. Vocês têm também acesso aos debates, aos 2 debates que foram feitos, né? Primeiro só com os presidentes, depois os outros com outros membros da chapa. Eles estão todos lá no YouTube do Comitê Eleitoral, estão publicados. Então, vocês podem ver lá tudo que a gente propôs. A única coisa que acho que vocês não vão conseguir ver mais é o fórum. O fórum, pelas informações que a gente tem, vai ser fechado a partir de amanhã, a partir de hoje, de meia-noite de amanhã, né? E aí, aparentemente, a gente não vai ter mais acesso às informações que estão lá. Mas tudo está lá nos nossos outros meios. E o que a gente tentou demonstrar nesse período é que a gente tem propostas, as propostas estão lá, são propostas concretas, são propostas factíveis. São propostas priorizadas, né? A gente tem uma ordem de prioridade das propostas. A gente começa com as propostas mais simples e a gente tem outras propostas que são mais complicadas e menos prioritárias que a gente pode deixar ali. Depois que tiver tudo pronto, como o Rogério falou no começo, né? A gente tem que ir arrumando o que precisa agora e depois ir ajustando e melhorando, né? A gente também demonstrou a nossa competência, né? Através, primeiro, do nosso histórico, né? Várias pessoas aqui da chapa têm histórico na Mensa. Eu tenho 23 anos de histórico na Mensa, com 3 diretorias, com coordenação regional, com organização de AG, enfim, mais um monte de outras coisas. Roger também foi coordenador da maior praça da Mensa no Brasil, que é a capital de São Paulo, né? São Paulo capital, coordenou grupo, coordenou testes, enfim, maior volume, né? Tá lá. Tem Lucas aí que também que está na organização do Grupo de Santos. Na verdade, a organização não. Lucas criou o Grupo de Santos, né? Se é para falar em realizações, um grupo que não existia, uma cidade como Santos, do tamanho de Santos, né? Quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, litoral de São Paulo, sabe o tamanho que Santos é, e Santos não tinha um grupo, né? E eu e ele, nós dois conversando, eu comentei com ele, ó, nós precisamos de um grupo, uma coordenação regional em Santos, tem muita gente de Santos lá. E aí ele arregaçou a manga e criou o Grupo de Santos. E agora esse Grupo de Santos está virando o grupo que vai organizar o AG do ano que vem lá em Santos. E, enfim, e Carol aí, que é nova na Mensa, acabou de entrar faz pouco tempo, e já está como coordenadora dos Jovens Brilhantes aqui na Bahia. Enfim, a gente demonstra que a gente não tem só boa vontade, a gente também sabe fazer, né? E a nossa experiência não é não vou nem falar de experiência que os nossos membros todos têm profissionalmente ou as suas o que a gente chama, né? Eu não gosto muito, viu, Roger, de usar termos em inglês, eu sei que você usa bastante, né? Ah, o Mensa é um social club e tal. Às vezes eu pareço meio xenófobo, mas não é não. Então, mas vou usar um agora, né? As nossas hard skills, né? As nossas habilidades profissionais,
que cada um tem, né? Então, tem gente aqui da área financeira, tem gente da área de tecnologia, tem gente da área de gestão. Eu, apesar de ser de uma área de saúde, mas vivi a minha vida inteira com gerenciamento de equipes, enfim, cada um tem lá suas habilidades que mostram que nós somos capazes. Mas isso quase todas as chapas têm, as pessoas das chapas todas também têm, né? Até porque nós somos mensos e nós temos essa característica de ir fundo ali no que a gente sabe fazer. Mas a gente tem a característica de também entender a Mensa, de conhecer o que é a Associação Mensa Brasil, de que é a ideia de Mensa, né? Inclusive relações com a Mensa Internacional, etc. Que é uma skill própria, né? Porque a Mensa é um ambiente próprio. Eu sempre falo isso, né? As experiências que a gente tem em outros lugares nem sempre se aplicam aqui, né? Se aplicam, mas de uma forma que a gente precisa entender como é que funciona, né, o ambiente Mensa, que é muito diferente de todo o resto que a gente tem no mundo. Eu falo isso com 23 anos de experiência. E a gente mostrou que a gente é capaz, né? Da mesma forma que a gente é capaz de ter uma visão diferente do que a gente tem hoje, do que a Mensa tem hoje, né? Essa sem crítica pessoal a ninguém, né? Eu costumo dizer que eu tenho amigos pessoais em todas as chapas, né? Nas 5 chapas, né? Tanto as 3 chapas aqui, quanto as 2 chapas de controladoria, eu tenho amigos pessoais. Então não é nada pessoal contra ninguém. É simplesmente uma questão de que quando a gente fica muito tempo no lugar, a gente acaba criando alguns vícios e se acostuma com algumas coisas. A Mensa mudou muito, né? Nos últimos 6, 8 anos. 8 anos, né? Que é o tempo aí que a gestão atual aí está com pessoas entrando e saindo, mas que ali estão mais ou menos o mesmo grupo. A Mensa mudou muito e algumas coisas que aconteceram nesses tempos, né, nesse período, algumas coisas muito complicadas que aconteceram nesse período talvez criaram ali alguns hábitos que não servem mais na Mensa do jeito que ela é hoje. Então, precisa ali de uma renovação, um sangue novo, né? Olha eu aqui usando, fazendo propaganda para outra chapa. Mas não é não, é isso mesmo, né? A gente precisa de sangue novo, precisa de ideias novas. E é isso que a gente se propõe, né? Um grupo disposto a fazer coisas novas, com ideias novas, com um jeito diferente de gerenciar a Mensa, mas ao mesmo tempo com habilidade para fazer isso, né? Habilidades pessoais e habilidades voltadas para dentro da Mensa, né? Então é por isso que agora eu espero que vocês todos, a partir de amanhã e até o dia 10, votem na gente, né? Vocês vão estar recebendo aí daqui algumas horas, eu acho. Eu já fui de comitê eleitoral 3 vezes, sendo que as últimas 2 foi com esse sistema que a gente está tendo agora, que é o Helios Voting. Normalmente, quando eu estava na gestão do comitê, eu mandava o link, né? Pelo menos um link de teste, antes de começar. Não é crítica ao comitê eleitoral, acho que foi uma decisão deles e é uma decisão que tem lógica, porque às vezes eu mandava o link e a pessoa falava, mas não está funcionando. Não está funcionando porque só vai funcionar a partir do dia 1º. Então, eu acho que eles optaram por mandar o link amanhã mesmo, então vocês devem estar recebendo amanhã o link para entrar no sistema, né? Vocês vão ter lá, no próprio e-mail vai estar com as orientações todas e vocês vão ter acesso ali as três opções de chapa, né, para a diretoria, além das 2 de controladoria. E a única coisa que eu peço agora é o seu voto, o voto de vocês, né? Cliquem lá no Novas Raízes, para a gente criar uma mesa, uma raiz forte, nova. Vocês sabem que, vocês sabem, isso aí, vocês sabem que quem gosta de planta, de vez em quando a gente tem que fazer uma poda para ela crescer melhor, né? Mas uma poda que faz a planta crescer melhor só funciona se a raiz for forte. Então a gente quer uma raiz forte para que a mesa possa crescer e no que for necessário ser podado, para que nessa poda cresçam ramos e galhos e frutos novos e mais fortes. Abraço a todos. Obrigado, Douglas. Excelente analogia. Douglas, assim como eu, atua muito com a natureza. E foi da natureza que nós tiramos as inspirações para poder levar para o bioma da superdotação. Por mais que tenham achado as coisas que a gente colocou na nossa proposta Viajandonas, elas fazem todo sentido. A gente quer colher novos frutos. A gente quer um ambiente agradável. A gente quer um contato com a nossa natureza. A gente quer expulsar as pragas. Não, eu tô brincando. Não, a gente quer fazer tornar as árvores saudáveis. E a gente quer que todo mundo participe e que o ambiente esteja equilibrado. Tá ok? É isso, gente. Bom, Douglas,
Você quer comentar algo sobre os últimos diálogos lá com o comitê eleitoral ou tá de boa? Ah, nós tivemos alguns diálogos com o Comitê Eleitoral nos últimos dias, né, dia 27 para cá, e eu não sei, acho que até o Roger não viu, porque foi agora, há alguns minutos, eles responderam, né, a gente tinha tido uma conversa e aí a gente pediu mais um questionamento e eles não tinham respondido, responderam agora. E, Roger, eu estou colocando no nosso fórum. O fórum vai sumir, como eu falei, né? Mas eu estou melhor do que falar, porque falar corre-se o risco de alguém dizer depois que as coisas foram ditas de forma distorcida. Então eu estou copiando o Ipsis Literis, as conversas e vocês vão ver, né? Basicamente foram duas denúncias, posso chamar de denúncias, mas enfim, duas reclamações que nós fizemos sobre a ação de uma das chapas, nós fizemos ao Comitê Eleitoral, e eles responderam. Nós consideramos que essa resposta não foi totalmente adequada, porque foi branda demais. Acho que a gente pode falar, é a chapa que contém membros da atual diretoria, né? E isso é importante porque foi por conta disso que nós fizemos a reclamação. Mas eu vou deixá-la no fórum daqui a pouquinho, eu até estou escrevendo aqui. Eu até comecei a escrever antes de ver a resposta deles, vou ter que fazer uma edição. E Uhum. assim que eu terminar de escrever, vou postar no nosso fórum também, né? Como eu disse, no nosso fórum, não, no nosso grupo de WhatsApp. Nosso grupo Como eu lá que antes de disse, ser trancado, né? Uhum. o nosso fórum, esse fórum vai sumir, mas a gente vai deixar printado ali. Mas no grupo vai estar lá tudo também, tá? Aí eu deixo para vocês avaliarem exatamente o jeito que está escrito, né? Tanto o que eu disse quanto o que eles responderam, para vocês avaliarem, ok? Exato. Eu falei isso, eu soltei isso na nossa live aqui, pelo seguinte, o fato de haverem membros da associação dos quais nós temos contato, temos aí uma certa amizade, não pode nos impedir, né, não deve nos impedir, né? O fazer, ele tem quatro pilares, né? Poder, dever, saber, querer, né? Mas ele geralmente não deveria nos impedir de tomarmos as atitudes que julgamos mais certas e necessárias para, inclusive, alertar os nossos pares de condutas indevidas, tá? O Douglas fez isso comigo e eu acatei as decisões dele enquanto a gente estava conversando aqui em privado, ok? Porque a gente tem que pensar que, apesar de qualquer percepção de qualquer estado de espírito que a gente possua, entendeu? Tem sempre lá um grupo de pessoas que tá lá, a gente olhando assim, calma, cara, não decide sozinho, não faz as coisas sozinho, vamos ver outros pontos de vista, vamos ajustar isso melhor, entendeu? Então, é a mesma coisa assim que o Douglas fez aqui agora para nos ajudar nesse ponto e que a gente entrou em convergência para poder fazer isso, mas para poder fazer da maneira mais segura e que seja tratada da maneira mais impessoal possível. Porque a gente, quando se trata de querer o bem da associação, entendeu? Se trata de atuar, inclusive, nisso, nessas partes mais incisivas. E quando a gente quer o bem da associação, é para permanecer nela, para não chegar num ponto de um dia falar que não faz mais sentido permanecer na associação para nós, ou reduzir muito a sua atuação, participação dentro dela, por conta de diversos tipos de desgostos que a gente pode ter com relação a coisas que ocorrem, seja entre os membros, seja entre os membros comuns, seja entre a administração formal, certo? Né? Por isso que a gente quer ressaltar isso, tá bom? Gente, Lembrando, viu, Roger, que daqui uhum. a algumas semanas, né, nós vamos ter um grande evento, que é o EITA, O EITA, né? que é o Encontro Regional, né, Uhum. Sul. Aliás, queria dizer que eu, junto com o Bruno Foro, fui um a ideia foi dele inicialmente, mas quem deu o start assim, para a ideia de haver eventos regionais, além do AG, né? Nós vamos ter um EITA, agora em novembro, e eu espero estar lá com membros das outras chapas que continuam sendo meus amigos e vão continuar sendo meus amigos, independente do que a gente faz aqui no processo eleitoral, né? Uhum. Exato. E comigo é a mesma Inclusive, coisa. um dos membros, um dos membros de uma das chapas, não vou citar o nome, porque, enfim, quem está nos grupos lá sabe quem é. Eu vou até dividir quarto com ele, então estamos todos Uhum. juntos. Mas depois dá para bater um papo aí, né? Isso. Tá ok, gente. Então, acho que encerra-se aqui, né, nesse momento, as transmissões da Chapa Novas Raízes. Eu, pessoalmente, foi meu primeiro processo eleitoral. Talvez tenha sido um passo maior que a perna já querer se lançar como líder.
Mas, assim, eu já tinha essa intenção já há 2 anos. Para mim foi uma grande experiência, embora também teve lá alguns momentos de muita dificuldade mais alta conciliar o papel de candidato com o papel de coordenador, né? Isso, então, a gente trouxe essas experiências aí. Alguns outros, meus, como o Douglas, eles têm muito mais experiência com processos eleitorais, né? Também. E o que a gente leva disso é o seguinte. Como foi dito anteriormente, como eu disse lá na última live, se nós formos eleitos, vamos lutar para aplicar corretamente as políticas, conforme eu citei para vocês que está no nosso site, com inclusive as propostas lá de ampliação, diretoria, juntar mais pessoas lá, entendeu? Mostrar que assim a administração da mesa precisa ser outra, dado a triplicação de tamanho aí nos últimos tempos, ok? E se não formos eleitos, como eu disse, existe sempre a possibilidade de diálogos posteriores sobre propostas que nós fizemos, que outras pessoas fizeram para serem acertadas, etc. Para bem comum, beleza? É isso, gente. Desculpem minha prolixidade, entendo que falei que tudo o que precisava falar. E que todo mundo falou também o que sentiu, que precisava e que queria, certo? Então contamos com vocês nas urnas, de coração aberto, para que possamos semear essas ideias e criar novas raízes no bioma da superdotação da Mensa. Valeu? Muito obrigado a todos. Nos vemos em Abraço a todos. breve. Um abraço, gente. Tchau, tchau.